Olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, bem rapidinho. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Então Elias teve o que, gente? O que ele teve? E fugiu para salvar a sua própria. Senta aí só um minuto, nós já vamos orar. Quem está aí? Deixa eu ver. Dá um glória a Deus bem forte. Presta atenção, irmão. Se tem uma coisa que o diabo tem lutado no século 21, é para destruir os seus filhos, é colocando medo em muitas pessoas. Como eu disse, tem muita gente na vida que tem medo de tudo. Tem gente que tem medo de ganhar, tem gente que tem medo de ir para frente, tem gente que tem medo de fechar negócio, tem gente que tem medo para tudo. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que Elias teve medo e para salvar a sua vida ele fugiu. Só que nós precisamos entender uma coisa, porque Elias não é um homem comum. Mesmo a Bíblia dizendo que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós, Elias era um homem diferenciado. A Bíblia vai dizer que ele era um dos grandes ou dos maiores profetas que já houve na história. Quem está aí? Deixa eu ver. Então eu preciso entender, antes disso aqui acontecer, desse fato que está aqui narrando em 1 Reis capítulo 3, eu preciso entender alguma coisa, quem era Elias. A Bíblia vai dizer que Elias era poderoso e ele era sisudo na sua palavra. Elias era um homem que quando ele orava, ele tinha o poder de abrir e de fechar o céu. A Bíblia fala que ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E quando ele orou de novo, ele abriu os céus e fez chover naquele lugar. A Bíblia diz que ele encontrou com uma viúva e sob a sua palavra, o azeite e a farinha daquela mulher se multiplicou por longos dias. Quem está entendendo? O filho dessa mesma mulher morre, Elias ora e Deus ressuscita o menino. A Bíblia vai dizer que ele vai para o Monte Carmelo, ele desafia aos profetas de Baal, vence eles, mata todos eles à espada. Elias era um homem extraordinário, ele orou e Deus fez cair fogo do céu e consumiu o seu sacrifício. Quem está aí, gente? Mas a Bíblia vai dizer que quando ele termina de matar todos os profetas de Israel, o rei de Israel contou à sua mulher Jezabel o que ele havia feito. E ela mandou uma mensagem. Diga para o seu irmão assim, uma mensagem. Sabe o que tem parado a maioria dos cristãos nos dias de hoje? Vou dizer de novo, uma mensagem, um comunicado, uma ameaça. E as pessoas ficam com o quê? Medo. O diabo só precisa de uma mensagem para acabar com todos os seus planos, para acabar com todas as suas leis. É só uma mensagem dizendo assim, ó, não vai dar. É uma mensagem dizendo assim, ó, despede porque está no fim da vida. É uma mensagem dizendo não tem jeito mais. É uma mensagem dizendo assim, ó, vai falir, vai quebrar. É uma mensagem e as pessoas já não estão querendo mais nada e abandonando tudo. A Bíblia diz que Elias teve medo e por isso ele fugiu. O medo, essa mensagem fez com que Elias esquecesse todo o propósito que Deus havia na vida dele. Como assim, pastor? Presta atenção, irmãos. Você está aí? Quem está aí? O medo é tão terrível que o medo faz você esquecer quem é Deus na sua vida. Por exemplo, tem gente que tem medo de ficar sozinho. Ele diz assim, eu sou de Deus, Deus está comigo, Deus me abençoa, Deus faz um milagre na minha vida, Deus é poderoso, Deus é isso. Mas se ele ficar sozinho, no escuro, cadê o Deus? Pergunta para o seu irmão, tem coragem de dormir aqui na igreja hoje? Tem? Sozinho, pastor Léo? Pergunta, a cara da irmã, pastor. Né? Tem coragem? Pastor, não é assim, eu sou meio cismado aqui no escuro. De vez em quando você vê uns negócios voando assim, uns trem que estalam ali atrás, umas portas que batem sozinha, pá! Né, pastor? Aí vem,
Eu preciso entender, irmãos, que o medo, ele provoca em mim coisas que fazem eu esquecer quem eu sou diante de Deus. O medo tem feito muita gente esquecer qual é o plano de Deus na vida de muita gente. Como assim? Elias era grande, poderoso, era um homem extremamente usado por Deus, mas o medo fez ele esquecer tudo isso, a ponto dele pedir para Deus a morte. Tem gente que está pedindo a morte espiritual, a morte do casamento. Tem gente que está pedindo a morte da empresa. Como assim, pastor? Não estou pedindo isso. Todas as vezes que você diz assim, basta, chega, eu não quero mais, você está colocando um ponto final, talvez, aonde Deus não pôs para colocar um ponto final. Talvez você precisa parar realmente, talvez precisa de uma vírgula para você continuar a história, mas não é para acabar. Mas tem muita gente terminando uma história que Deus diz, não está na hora de acabar. Por quê, pastor? Por causa do medo. O medo tem acarretado e levado muita gente a entrar numa doença maligna chamada depressão. Sim ou não? Virou, na verdade, a doença do século. Hoje é comum com que as pessoas digam assim, eu tive ou eu tenho o quê? O quê, gente? A gente vê hoje meninos de 13, 12, 13, 14 anos dizendo assim, eu vou morrer. Sim ou não? A pergunta que às vezes eu fico fazendo é dizendo assim, o que esse menino fez na vida para ele querer morrer? Eu sei, irmãos, que isso é sério. Eu não estou tirando nem um pouco ou menosprezando essa doença, porque na verdade só quem teve ou quem atravessou por ela sabe como isso é ruim. Mas virou uma doença que parece que é chique falar. Eu venci a depressão, eu tive depressão, eu tive isso, eu tive aquilo outro. Eu preciso entender isso, irmãos, porque o diabo, de tanto que eu falo, o que ele está brotando ou colocando dentro de mim é justamente uma semente desse medo, desse pavor. É essa mesma semente que vai fazer com que lá na frente eu aborte o meu sucesso. Elias, ao ouvir a mensagem, ele disse, basta, eu não aguento mais. Gerou dentro dele um sentimento de pavor, de medo. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que fez um homem poderoso que mata, James, mais de 400 homens à espada, o que faz esse homem correr por causa de uma ameaça? O que faz? E a grande questão, irmãos, é justamente o que aconteceu. Imagine comigo. Você está aí? Quem está aí? Deixa eu ver. Quem está ligado? Presta atenção, imagine comigo. Elias está lá no Monte Carmelo, falando, orando e dizendo para Deus. E de repente o fogo cai. O povo de Israel que estava dividido, o povo de Israel que estava adorando outros deuses, agora eles declaram, só o Senhor é Deus em Israel. Dá para dar um glória a Deus? Ele declara, todo o povo. A Bíblia diz que o povo estava perdido, e tudo aquilo que ele fez foi para trazer o povo de novo diante de Deus. Quem está aí? Aí a Bíblia vai dizer que depois que ele faz todas essas coisas, ele pega a espada do rei Acabe e mata tudo aquilo que um dia levou o povo de Deus a se perder. Ele mata os profetas de Baal, ele vai embora. Mas de repente, quando ele está em casa, chega o quê? Chega o quê? Sabe qual que é o grande problema? Não é a mensagem. O grande problema, irmãos, não é... Como é que fala? A mensagem, o recado. O quê? A notícia. A ameaça. Diga comigo, a ameaça. O problema não é a ameaça. O que é o problema, pastor? O problema é quando você recebe a ameaça, olha para trás e não encontra ninguém. Como assim, pastor? Não entendi. Quando Elias recebe a ameaça, Elias está descendo do monte, está chovendo,
chuva de novo, abriu o céu, pastor Léo, aquele negócio todo, o povo está adorando a Deus. Era para o povo estar com quem agora? Com quem, gente? Com Elias. Era para o povo estar caminhando com ele, firme com ele. Mas de repente a mulher disse assim, faça comigo o que os deuses quiserem, se amanhã essa mesma hora eu não fizer contigo o que você fez a todos os profetas. Quando Elias olha para trás, não tem ninguém. Você já brigou na escola? Fala a verdade, quem já? Levanta a mão. Pode levantar. Você está lavado, remido, perdoado pelos seus pecados. Que isso? Você já brigou na escola, irmão? Jesus, amado. Tá vendo, né, James? Já brigou na escola? Você, já, pastora Rose? Quem já? Deixa eu ver. O sangue de Jesus está na sua vida, viu, irmão? O interessante é que quando você briga na escola, sempre tem os que querem te pegar, mas tem também quem está do seu. E tem gente que fica grande na escola, não é porque ele é o bom, é porque ele tem amigo. Sim ou não? Na vida, irmãos, você não precisa de muito, você só precisa ter amigos. Amigos que vão para a guerra com você. E sabe qual que é o grande problema que tem levado essas pessoas a pararem e abandonar tudo? É que quando ela olha para trás, ela não encontra ninguém. Porque tem gente que é assim. Tem gente que pega as suas lutas, guerreia, ora, briga, enfrenta um inferno. Aí ele olha para o marido ou para a esposa, está com problema, ele pega a guerra do marido, pega a guerra da esposa, e além dele lutar a dele, agora ele está lutando a do cônjuge. Aí o filho aparece com uma guerra, sabe o que ele faz? Ele luta também a guerra dele. Aí vem um amigo e diz assim, poxa vida, eu estou tão ruim, eu estou tão desesperado, eu não sei o que fazer. Sabe o que ele faz? Ele abraça a luta do amigo. Mas aí quando as coisas apertam para ele e ele precisa de ajuda, o que acontece? É assim, o problema não é meu, a ameaça não é minha. Tem alguém que está entendendo? Quantas mulheres, irmãos, estão comendo e dizendo basta? Sabe por quê? Porque elas estão olhando para trás. Nem o marido está lutando uma guerra dela, nem os filhos estão lutando uma guerra deles. Quantos maridos em suas guerras estão olhando para trás e nem as suas esposas estão lutando as suas próprias guerras? Quantos filhos que estão dizendo frustrado, decepcionado, e tudo que eles precisam é de alguém. Eu estou aqui. E ele se sente o quê? Sozinho. E é justamente esse sentimento que tem provocado medo, que tem deixado com o espírito do medo apavore alguém. Irmãos, é sério isso. Você não pode ser nada, o mais fraquinho. Você pode ser Zé Roberto da vida, forte, olha para você ver, talvez você quer ser um pastor Leonardo da vida, aqui, levanta aí, forte, tá vendo? Mas de repente você está igual o Zé, assim, esbelto, né? Se sentindo assim, eu vou, eu consigo. Mas sabe por que ele consegue? Porque o Léo está aqui. Irmãos, se é amigo de quem é forte, você anda assim, está olhando o quê? Se Elias tivesse alguém, pastor James, ele ia dizer assim, pode vir, Jezabel, vem. Mas quando ele olha para trás, cadê? Quando ele olha para trás, cadê o povo, gente? Cadê o povo que estava comigo ontem no monte, que adorou comigo, que disse que Deus é Deus, que o Senhor é o Senhor? Cadê o povo que disse que ia servir a Deus comigo? Eles vão deixar ela fazer isso comigo? Quem está entendendo? Não tem alguém entendendo isso? Por isso, irmãos, que tem muito líder abandonando o ministério, que tem muito pastor querendo deixar, tem muito obreiro querendo deixar, tem líder de células querendo deixar. Por quê?
ele, mediante a ameaça do diabo, ele percebe que ele está sozinho. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que Deus nunca deixou os seus sozinhos. Você não entendeu? A Bíblia diz assim: ainda que uma mãe esqueça ou abandone o seu filho, eu, o Senhor. Quem está aí, meu Deus? Isso significa, meu irmão, que pode o mundo inteiro te abandonar, tem alguém que está olhando por você. Tem alguém que está dizendo assim: se você for, eu vou. Se você pôr o pé, eu coloco o meu. Se você dá o pé, eu coloco o sustento. Não estou vendo água, não estou vendo chão, não tem problema. Mas se você for, quem está aí, meu Deus? Elias, ele pediu a morte, mas Deus disse para ele assim: não, você só está cansado. Você só não está vendo quem está com você, mas eu. Olha o texto. Continua para mim, por favor. 5. Então deitou debaixo de um monte de zimbro e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levanta e coma. Diga para o seu irmão assim: levanta e coma. Continua. Elias olhou ao seu redor e viu um pão que estava assado sobre a pedra quente e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e se deitou outra vez. E o anjo do Senhor voltou e depois o tocou novamente, dizendo: levanta-te, coma, porque você tem uma longa caminhada pela frente. Tem outra tradução, amigão? Levanta-te, coma, porque o caminho lhe será de sobremodo longo. Deus estava dizendo para ele assim: ó, você está pensando em largar tudo, em abandonar, mas a sua história não termina hoje. Não, vou dizer de novo. Você que talvez chegou hoje na segunda-feira dizendo, no domingo, dizendo assim: amanhã, segunda-feira, eu vou pôr um ponto final, eu vou acabar, não tem mais jeito, eu vou tomar a decisão. Deus está dizendo para você: ei, não acaba agora. Tem muita coisa para você viver pela frente ainda. Tem alguém aí? Olha o texto, versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, Deus está prestes a servir para você uma comida que vai te dar força para você vencer hoje, vencer amanhã, vencer o mês que vem, vencer o ano que vem, e vai vencer até que Ele volte para te buscar. Tem alguém que recebe isso?